Bom, pessoal, então agora eu vou continuar falando mais sobre os cinco reinos dos seres vivos. Vou falar algumas características gerais de cada reino. Vou começar falando sobre o reino animalia, o reino dos animais. É o grupo com maior diversidade de espécies, apresenta somente células eucariontes, ou seja, células com presença de núcleo definido. São organismos multicelulares com uma nutrição heterótrofa e apresentam tecido verdadeiro, com exceção das esponjas. Aí na figura vocês podem observar alguns grupos de animais, como os cordados, os cnidários, os poríferos, os anelídeos, os nematóides, os plateumintos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos e etc. Vou falar agora um pouco sobre o reino plantar, o reino das plantas. Algumas características gerais. Apresentam somente células eucariontes, são organismos multicelulares com a nutrição autotrófa fotossintetizante. Possuem tecidos verdadeiros, chamados de órgãos. Reservas, a sua reserva energética se dá em forma de amido. Os seus quatro principais grupos são as briófitas, que possuem pequeno porte e vivem em ambientes úmidos, exemplos musgos, não possuem vasos condutores de seiva e o seu transporte é através da difusão. Pteridófitas possuem vasos condutores, não possuem sementes, como exemplo a samambaia. A sua reprodução pode ser sexuada pela troca de gametas e assexuada por brotamento. Temos também as gimnospermas, que possuem sementes, mas não possuem frutos, como exemplo o pinheiro. E temos também as angiospermas, que são o grupo de plantas mais complexos e possuem sementes, possuem flores e possuem frutos, onde a sua parte reprodutiva ela é muito diversificada e numerosa, tá certo? Vou falar agora um pouco sobre o reino protista. Na parte um vamos falar sobre os protozoários, algumas características gerais. Apresentam células eucariontes, são organismos unicelulares com uma nutrição heterótrofa. Alguns apresentam ação de parasita. A sua reprodução pode ser sexuada e assexuada e a sua digestão ocorre dentro da célula. Alguns exemplos de protozoários nós podemos citar a Rhizopoda, a Ciliopora, a Mastigopora e os esporozoários. Na parte 2 do reino protista nós temos as algas. Algumas características gerais. Apresentam somente células eucariontes, são unicelulares e multicelulares, avasculares, com nutrição autotrófa fotossintetizante. As maiores produtoras são as maiores produtoras de oxigênio. A sua reprodução ela pode ser sexuada e assexuada. Elas podem ser planctônicas, flutuantes e bentônicas aderidas. Seus pigmentos podem ser clorofila, xantofila, carotenos e etc. Aí estão alguns exemplos de algas para vocês: a clorofita, a faelfita, a rodofita, a crisofita, a pirrofita e a euglenofita. Vou falar agora um pouco sobre o reino Monera. Na parte um nós temos as bactérias e as cianobactérias, algumas características gerais das bactérias e cianobactérias. Possuem células procariontes, são organismos unicelulares, vida livre ou coloniais, possuem uma nutrição autotrófa ou heterótrofa e podem ser aeróbios ou anaeróbios. Alguns exemplos de bactérias aí vocês podem ver, como por exemplo o coco, o bacilo, o vibrião, o espirilo e outros que vocês podem observar aí na figura. Na parte 2 do reino Monera nós temos as arqueobactérias. As características gerais das arqueobactérias são: o tipo de célula é procariótica, a sua organização celular é unicelular solitários ou coloniais, o seu tipo de nutrição é exclusivamente autótrofos, a sua interação nos ecossistemas são produtores e são capazes de sobreviver em ambientes extremos. E por fim, vou falar um pouco sobre o reino fungi, que é o reino dos fungos. Algumas características gerais do reino fungi. Apresentam somente células eucariontes, podem ser unicelulares ou multicelulares, com uma nutrição heterótrofa através da absorção, podem ser sapróbios ou parasitas, e a sua reprodução pode acontecer através da reprodução sexuada por meiose ou assexuada por mitose. Podem ser aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios facultativos. Aí vocês podem ver alguns exemplos do reino fungi.
Como vocês podem ver, alguns cogumelos, bolores e etc.